Olá, seja bem-vindo ao programa Gente do Paraná. Programa que traz até você as pessoas que constroem nossa cidade, que fazem a diferença em nosso estado, que deixam suas marcas pessoais por onde quer que passem. Nosso convidado de hoje é o ambientalista João das Águas. João das Águas, seja bem-vindo ao programa Gente do Paraná. É um prazer enorme estar aqui com você, poder trocar algumas palavras sobre as questões ambientais da nossa região e da nossa bela Londrina. Ô João, você ganhou esse apelido João das Águas em função de um projeto iniciado há mais de 20 anos, que foi o Patrulha das Águas. É por aí? É daí que vem teu apelido ou não? Na verdade, antigamente era João da Patrulha, né? Aí depois de alguns anos, especialmente de 10 anos para cá, a gente começou a atuar muito na questão do monitoramento e controle de rios urbanos. Mas o que era a Patrulha das Águas? Ela existe ainda? Existe. Qual que era a função inicial dela? A Patrulha das Águas ela foi fundada em agosto de 1990, é a mais antiga ONG ambiental de Londrina. Vai fazer 20 anos agora, né? É uma associação de proteção ambiental e ecoesportes. Já naquela época, nós percebemos que Londrina tem muitos rios, né? E portanto... Nas margens do Igapó, né? Ela nasceu nas margens do Igapó, lá no Yacht Club, inclusive, né? Eu fundei a Federação Paranaense de Canoagem. Na verdade, eu criei a primeira escola de canoagem do Paraná. Fui técnico de canoagem durante 10 anos no Yacht Club. Então, antes de ambientalista, você era um atleta? Já nos bons tempos já participei, inclusive da equipe de caiaque polo, né? Sei. Mas, junto com a fundação da Patrulha das Águas, né, que era canoagem, então, inicialmente nós começamos com uma associação de canoagem ecológica. Certo. Depois nós ampliamos o conceito e a Patrulha das Águas passou a ser a Associação de Proteção Ambiental e Ecoesportes. Nós entendemos que já naquela época Londrina tem cerca de 600 rios. Não errei, não, 600 corpos hídricos com mais de 1 quilômetro de extensão. Sendo que só de rios canoáveis, onde é possível você passear de caiaque, são 250 quilômetros. Três Burros, Apertados, Apucaraninha, Taquara, Tibagi. Só o Tibagi são 82 quilômetros. Na área urbana, você sabe quantos? Na área urbana são 84 córregos. 84. Então, voltando lá na questão da Patrulha das Águas, nós vimos que nos pequenos rios não tinha nenhum tipo de controle e fiscalização, né? A Polícia Florestal, na época, hoje é a Força Verde, ela fiscaliza mais os grandes rios. Além da opção do lazer, nós então descíamos os rios. E ali, na época, até a prefeitura nos deu um poder que não poderia, na verdade, o poder de polícia, porque fez um convênio e disse que vocês podiam aprender, e nós aprendemos muita rede. Mas, enfim, foi uma experiência importante. Sim. Isso levou a canoagem no Yacht Club, a primeira escola do Paraná, a primeira escola não pública do país. Aí a Confederação Brasileira de Canoagem me convidou para fazer um curso lá, eu fiquei um mês lá na USP fazendo um curso na Raia Olímpica da USP. Aí ele enviou alguns caiaques e nós demos aula então de canoagem no Yacht Club durante 10 anos. Depois fundamos a Federação Paranaense de Canoagem e implementamos canoagem em 20 municípios do Paraná. Eu saí de Londrina, fiquei um ano trabalhando nesse projeto, morando nesses municípios. Enfim, esse envolvimento com as águas, né, com o Igapó, né, o meu campo de trabalho ali, foi que comecei então a despertar. Bom, e essa Patrulha das Águas, que inicialmente tinha a ideia geral de patrulhar mesmo, né, a qualidade das águas urbanas de Londrina e também, não apenas urbanas de Londrina, mas da região metropolitana de Londrina, evoluiu para uma postura realmente ambientalista, né? A tua postura, você se descolou até da Patrulha das Águas para assumir uma posição até política, né? Com relação ao ambientalismo em Londrina. Como se deu isso? Que papel você ocupou ao longo desses anos, além da sua atividade de patrulhar realmente o Igapó? Eu lembro muito do teu trabalho às margens do Igapó, mas como ambientalista. Então, com essa questão do Igapó, então o Igapó toda vez que chove, aí vai toda aquela poluição, problemas, transbordamento de esgoto. Antigamente a coisa era muito mais crítica. Melhorou muito mais. Você lembra que as indústrias, por exemplo, jogavam para dentro do Ribeirão Cambezinho. Exato. Indústrias grandes de Londrina, importantes, de várias áreas aqui, que, né, elas jogavam seus efluentes. Então o Cambé já teve muito mais poluído. Isso está controlado hoje? Não, ele é uma bacia
bacia urbana, os problemas continuam, só que aquelas fontes que era possível de serem eliminadas, como especialmente poluição industrial, hoje foi feita a rede de esgoto, que não tinha na época, então essa rede de esgoto fez a ligação, né, de milhares de pessoas e casas e oficinas que antes jogavam tudo para as galerias pluviais e, consequentemente, contaminava mais o Lago Igapó. Bom, o Lago Igapó, ele é o represamento do Cambezinho, não é isso? É o represamento. E ele talvez seja a água mais importante urbana de Londrina, a mais representativa. O entorno do Lago Igapó, a infraestrutura de esgoto, ela consegue conter o despejo clandestino de esgoto no lago ou não? Ainda nós temos ainda na própria bacia, né, do Ribeirão Cambezinho, antes da formação do lago, uma parte que não tem esgoto. Mas, no geral, a grande parte do Cambé, ela já tem esgoto, que é a principal infraestrutura para combate à poluição. Né? Então, mas as mensurações da qualidade da água, coliformes fecais do Igapó, elas têm se mantido em um padrão aceitável ou não? Olha, isso é muito variável, viu, Quiré? Porque entre as diversas formas de poluição dos lagos urbanos, a de mais difícil controle, inclusive a que menos a população conhece, infelizmente, é a chamada poluição difusa. É a lavagem da cidade, vamos dizer assim. Os primeiros minutos da chuva tem uma carga de poluentes enorme. Então, inclusive, mais poluente, às vezes, do que o próprio esgoto doméstico, porque você tem metais pesados, tem muito óleo dos veículos. Londrina tem 250 mil veículos, então pinga muito óleo, resíduos de freio, de borracha, de tudo quanto é tipo, dejetos de cães, de pombas. Então, tudo isso forma um grande caldo, que é a chamada poluição difusa. Por isso que lagos urbanos, por mais que se controle, fica difícil você manter a balneabilidade deles, né? Agora, aquelas chamadas fontes pontuais, indústrias, e aquelas fontes não pontuais, aquelas eventuais lavagens de condomínio, disso, aquilo outro, possibilidade de acidentes. Então, tudo isso com educação, controle e fiscalização, vamos dizer assim, que você consegue proibir ou reduzir. Agora, a poluição difusa, aí só tem um jeito. O aumento de áreas verdes, o aumento da permeabilidade, a educação, envolvendo as pessoas. Ou seja, toda vez que você tem uma faixinha de grama, é a única forma de você reduzir a poluição difusa. Né? A readequação do sistema de drenagem, porque daí, como o próprio nome já diz, drenagem pluvial. Como o próprio nome já diz, é difusa, vem de múltiplas fontes, né? Dezenas de fontes. Então, essa é a mais grave. Por que mais grave? Porque é de mais difícil controle. Então, a poluição industrial em cidades médias do interior de São Paulo e outros lugares, às vezes arrebenta com os rios urbanos do município. Nós, felizmente, entre aspas, né, temos poucas indústrias poluentes, né? Especialmente na bacia do Cambé não temos hoje. Temos poucas indústrias e tem problema de tratamento. Né? Então, o grande processo de contaminação dos rios urbanos do Cambezinho e de praticamente todo o Brasil é erosão, né? Entulho nas ruas, né? O desgaste do asfalto, nós temos, por exemplo, um assoreamento muito grande com o desgaste do asfalto, vai tudo para dentro do bueiro, a ausência de controle, por exemplo, a cidade cresceu e as cidades não foram pensadas nas águas, isso no geral, né? No Brasil, não é uma exclusividade de Londrina. Não é exclusividade. Até que em Londrina tem até alguma coisa que a diferencia do padrão das regiões urbanas. 84 córregos na área urbana, e esses córregos preservados, pelo menos com relação às suas matas, nós deixamos as áreas verdes, ou seja, o Prestes Maia, que fez o primeiro plano diretor de Londrina, que foi urbanista, ex-prefeito de São Paulo, que canalizou os rios de São Paulo, aqui ele fez o contrário, ele preservou os vales. Então isso é uma grandeza ambiental enorme e contribui para essa boa situação ambiental que Londrina tem, comparado com cidades médias brasileiras, porque nós temos que nos comparar alguma coisa. Com algumas exceções, né? Nós temos a canalização ali daquela água na Via Expressa, né? Talvez seja a única grande canalização. O Córrego das Pombas, ali inclusive tem um papel didático aquilo ali, para a gente mostrar o que não deve ser feito com o rio. Se embora a Via Expressa a gente tem que reconhecer que é uma obra importante, talvez ainda hoje a nossa maior obra de infraestrutura, com todos aqueles viadutos e tudo mais, o método que ela foi feito, canalizando o rio, você simplesmente não deve fazer, e nós só temos
temos ali, nós temos um pedaço do Córrego do Leme também, que atravessa o Zerão ali, e alguma coisa ali na Vila Portuguesa, mas são 84 córregos, então temos ainda muito verde na área urbana, muitos vales, isso é uma grandeza ambiental imensurável. Né? A gente que está acostumado a viver aqui não percebe, né, a qualidade que isso confere à vida urbana aqui em Londrina, que é essa preservação dos fundos de vale aqui da nossa região. Exatamente, isso contribui com o microclima, né? Contribui com o aumento da biodiversidade, pássaros, enfim, ela contribui, deixa a cidade bonita. As pessoas de fora que vêm aqui, urbanistas, quando eles chegam, que vê os nossos vales, realmente eles ficam impressionados. Isso é um patrimônio que nós temos, né? E aí então o desafio é fazer o cidadão pensar um pouquinho mais como que a vida dele afeta o meio ambiente. João, eu vou te pedir licença por um minuto para que nós possamos fazer o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Gente do Paraná. Estamos de volta com o programa Gente do Paraná, que hoje recebe o João das Águas. O João, hoje você faz parte, além de fazer parte do Patrulha das Águas, também do Instituto Ecometrópole. O que é esse instituto? Qual que é o principal objetivo desse instituto? O Instituto Ecometrópole faz 1 ano de criação, né? O presidente é Luiz Figueira, ex-presidente do IPU. Certo. E o Instituto de Promoção do Programa Ecometrópole. Nós, um grupo de entidades ambientalistas, inclui aí a promotora do meio ambiente, a promotora Solange Vicentinho, o pessoal da ONGMAI, estudando e tentando apresentar uma proposta inovadora para a cidade, idealizamos o programa Ecometrópole, que é Programa Regional de Ecossidadania e Gestão Compartilhada. Nós entendemos que a principal ação é uma ação educacional, é uma ação de sensibilização, para promover a gestão compartilhada do ambiente urbano e rural. Agora, o Ecometrópole, o Instituto ele não surgiu como Aquametrópole ou é confusão? Exatamente, ele surgiu já há 2 anos e pouco atrás, né, com o nome de Aquametrópole. Por que Aqua? Porque a água, como é o principal elemento estratégico desse plano, dessa gestão, nós entendemos que seria um nome representativo, mas as pessoas no dia a dia confundiam o programa como sendo um programa de recursos hídricos. Então, Aquametrópole imaginava que era um programa reduzindo só a dimensão, né? Exatamente. E a nossa ideia é o seguinte, a água é o elemento, a água é a estratégia, mas é um programa de gestão urbano-ambiental, urbano e rural, né? Diga-se de passagem. Exato. E regional. Por que, Kiref? As nossas águas, né? E Londrina está na bacia do Rio Tibagi, 100% da bacia no Rio Tibagi, mas as nossas águas, elas nascem, né? As águas que atravessam o município de Londrina, né? A bacia de Tibagi tem 52 municípios, mas as águas que atravessam o nosso enorme município, que tem 100 quilômetros de extensão, do extremo sul lá da Varta, do extremo norte lá na Varta até o extremo sul lá na Apucareninha, 100 quilômetros de extensão, então ela nasce em Tamarana, Califórnia, Apucarana, Arapongas, Rolândia, Cambé e Ibiporã. Né? Então, e Jataizinho que está abaixo, então é nossa área de interesse, ou seja, qualquer programa que queira ser modelo, que queira ser inteligente, se ele não considerar o regional, nós chamamos, não é região metropolitana, nós chamamos de região hidrográfica de Londrina. Certo. Se ele não considerar essa RHL, região hidrográfica de Londrina, ele está equivocado. Por quê? As águas que nós bebemos, parte dela vem do cafezal, na área urbana de Cambé e Rolândia. O restante, né, o Taquara, em Apucarana, enfim, ou seja, essas cidades estão crescendo. Quando analisamos cenários futuros, o que prevê? Não dá para dissociar, né? Crescer e vão degradar as águas que atravessam o nosso município. Então, a nossa cachoeira, o nosso patrimônio, o uso agrícola, o uso para irrigação, tudo isso pode estar contaminado no futuro. Então, nós temos que encontrar um método de gerir a cidade, que é a principal contaminante das águas urbanas, infelizmente. O pessoal, às vezes, leva para o pessoal da área agrícola, agricultor, tenta jogar em cima deles uma culpa que muitas vezes não tem, porque a grande poluição dos rios nasce no ambiente urbano, com estações de esgoto e indústrias e tudo mais, então, e na própria poluição difusa, nas ruas, na drenagem urbana, que é uma tragédia, esse modelo de bueiro que não segura nada, que leva todo o lixo. Outro dia eu quase telefonei para você. Ele polui tudo, impressionante. Eu estava acompanhando, eu passei um dia de chuva na frente de um imóvel urbano de Londrina e eu via escorrer de dentro do imóvel uma terra
vermelha, uma água vermelha, uma lama vermelha caindo na calçada, depois ia para a galeria pluvial e iria cair no Água Fresca, e do Água Fresca lá para o Igapó. E essa questão da preservação das matas ciliares na zona rural, hoje é levado muito a sério, né? É uma briga diária aqui no Paraná, de recomposição e de discussão. E na região urbana, não. Você vê quantas áreas urbanas que estão aí com a terra descoberta, e quando a chuva vai tudo lá para o lado né? Nossa, é uma nas coisa calçadas, terrenos sem nenhum tipo de contenção. Quer dizer, o grande desafio então de Londrina, e ela já colocou isso no seu plano diretor, né, é ter a bacia e a microbacia hidrográfica como efetiva unidade de planejamento e gestão. Ou seja, aquilo que os agricultores já fizeram há 20 anos atrás, o Paraná foi pioneiro na conservação do solo por microbacia hidrográfica, nós agora estamos trazendo para o ambiente urbano. Lembrando para o cidadão o seguinte, ó, lá no alto da Higienópolis, da Rua Maringá, no Mercado Xangri-Lá, qualquer lugar da cidade você está, você jogou sua bituca, você deixou uma terra, você sujou a rua, você jogou seu chiclete, seu papelzinho de bala, enfim, jogou, a população vê o bueiro como um ponto de descarte. Na verdade, o bueiro é a entrada do rio. Numa concepção mais avançada, você deve ver as ruas e os bueiros como rios temporários. Ou seja, eles deveriam estar absolutamente limpos, porque qualquer tipo de poluição, choveu, vai para o bueiro e vai para o rio. Então, quem é da zona rural sabe que é isso, porque ele vive isso todo dia. Exato, porque o agricultor tem essa vivência. Então, na área urbana, muita gente imagina que os bueiros, as galerias pluviais, eu já vi pessoas imaginar até que vai para um tipo de tratamento. Na verdade, vai para dentro do rio, claramente. Então, nós precisamos, então, mostrar para as pessoas que a área da casa dela, que deveria ter 20% de área verde, quando ela impermeabiliza, causa problema. Deixa de infiltrar, não faz a recarga do lençol freático, então diminui o volume das nascentes na época de seca, mas principalmente aumenta o volume de escorrimento superficial. Mais água na rua. Mais água na rua é maior força de arrasto. Maior força de arrasto, mais assoreamento e erosão, desgaste do asfalto, enfim. Mas, João, eu queria voltar um pouquinho quando você falou que a nossa região, a hidrografia do nosso município, ele tem as suas nascentes em outros municípios, as principais delas, né? E o programa Ecometrópole, o Instituto Ecometrópole, tem essa abrangência também? Procura essa conexão com esses municípios que você citou ou não? Exatamente. O Instituto é apenas uma das entidades para promover o programa. Então, ele, como você precisar de alguém, especialmente particular em outros municípios, porque o ideal é que um programa, ele não seja só da prefeitura, ou só da empresa A, ou da empresa B, ou do Instituto A, não. Que ele seja da sociedade. Então, nós idealizamos um programa que é uma espécie de plano diretor. Cada um vem e põe a sua marca, porque as pessoas querem... Plano diretor exatamente. Da hidrografia. Ele é um pouco mais avançado, porque ele envolve uma visão um pouco mais aprofundada da cidade, na qual a grande descoberta é uma descoberta óbvia, de que a água é o elemento principal do planejamento e da gestão e que nunca foi considerada na gestão pública. Quer dizer, olha, existem determinadas áreas, por exemplo, que drenam para dentro de um lago, que eu tenho que ter um cuidado diferente de outro. Por exemplo, bacia do Ribeirão Cambezinho, formador do Igapó. Existe uma resolução de 91 que diz que é de classe 1, a classe dos rios com relação à sua qualidade, né? Os rios são classificados assim. Então, significa que nós deveríamos ter uma varrição diferenciada, um controle ambiental diferenciado, aumento de área. É uma resolução da antiga Surema, que determina que até o Parque Arthur Thomas, porque depois tem a estação de tratamento da Sanepar, então não poderia jogar dentro do rio de classe 1, até a estação, até o Parque Arthur Thomas, então, ele é de classe 1. Significa que isso traduzido para a gestão pública, nós teríamos regras diferenciadas, mas o gestor público até hoje não conseguiu entender. Finalmente, agora, com o Ecometrópole, com a nova legislação, com novas ideias e novos gestores, isso começa a ser incorporado. Ou seja, eu tenho que dar tratamento diferenciado a corpos hídricos diferentes. Se é um manancial de abastecimento, por exemplo, criou o Lago Cabrinha, tenho que ter um plano para o Lago Cabrinha. Criou o Lago Norte, tenho que ter um plano para o Lago Norte, porque senão joga tudo e o lago é um acumulador. Então, o que ocorre ali, um lixo, uma bituca que você jogou aqui, daqui 20 anos vai estar lá no fundo do lago. Quer dizer, então, quando se cria lagos, e o Lago Igapó foi criado em 59 pelo saudoso Fernando Sobrinho, nossa grande beleza, né, nossa maravilha de lago, ele nunca teve um plano. E nós agora, então, mostramos que
Pensar a cidade é pensar pelas águas, porque quando você pensa pelas águas, os seus hábitos, o seu imóvel tem um impacto direto quando a microbacia é a efetiva unidade de planejamento e gestão. É apenas isso. Agora, tem algumas ideias interessantes. Nós idealizamos a sinalização ambiental. Na verdade, copiamos algumas coisas de americanos, europeus, porque as coisas boas têm que ser copiadas. No divisor de bacia, você tem uma placa lá, olha, bacia do rio tal. O bueiro está pintado, bueiro limpo, rio limpo. Na rua tem uma placa, olha, rua limpa, rio limpo. Essa rua vai para rio tal. Ou seja, a população precisa associar a cidade com as águas. E lembrar, se eu não faço isso, eu poluo as águas de forma direta. Então, quando eu saio com o meu cão para passear e deixo ele fazer os seus dejetos em qualquer lugar, eu estou jogando aquilo dentro do rio, porque a chuva vai vir, vai jogar para dentro do rio, o índice de coliforme vai lá em cima. Exato. E assim vai. Então, essa questão da água, ela é inédita no Brasil, mas, por incrível que pareça, é uma conclusão óbvia, que simplesmente nós nunca tivemos. Então, readequar o sistema de drenagem, aumentar as áreas verdes, aumentar a varrição, aumentar a limpeza, aumentar a beleza da cidade. No fundo é isso. Você só tem águas limpas no ambiente urbano se você tiver cidade limpa, cidade organizada, gente educada e controles ambientais, que deve ser feito pelo próprio cidadão, por exemplo, através de serviço voluntário da prefeitura, que precisa ser implementado e potencializado. Agora, esse programa Ecometrópole, João, ele já foi institucionalizado? O poder público assumiu ele como parte do seu programa de gestão oficialmente ou ainda está no nível do entendimento e do relacionamento? Como se encontra isso? Olha, as entidades que desenvolvem, especialmente o Instituto, a ONG+, nós já avançamos muito. Sim. Já criamos, temos um portal, Ecometrópole, www.ecometrópole.org, já fizemos um levantamento intenso, já fizemos muitas e muitas ações, centenas de caminhadas com professores e tudo mais. Agora, o poder público, ele já discute, mas ainda não incorporou na medida das necessidades nossas. Porém, tem um compromisso do prefeito Barbosa Neto, de que em poucos dias nós vamos anunciar a efetiva participação da Prefeitura de Londrina nesse programa. Nós estamos mostrando esse modelo de gestão, sem ampla participação da sociedade, mas total. A sociedade, o cidadão tem que se lembrar que ele serve mais do que para pagar imposto. Ele precisa participar mais. Quer dizer, e a Prefeitura tem que ver dessa forma também. Olha, o cidadão, eu preciso me relacionar com ele. Então, esse é o desafio. Ecocidadania e gestão compartilhada. O prefeito tem se mantido sensível, a gente tem feito reuniões, ele tem recebido e nós temos uma grande surpresa para a cidade, nós acreditamos em poucos dias será anunciado. João, a conversa foi excelente, eu agradeço muito você ter aceito o nosso convite e ter participado do programa Gente do Paraná. Eu fico muito feliz a oportunidade aqui de estrear, eu tenho visto programas seus aqui, gostei bastante e fico feliz de ter aqui podido falar um pouco da nossa cidade, dessa nossa bela Londrina, né? Apaixonado por Londrina. Muito obrigado, João. Muito obrigado a você. E a você de casa, até o nosso próximo Gente do Paraná. Até mais.